Os reflexos da crise sanitária causada pela Covid-19 vão se alastrando na economia na forma de perdas financeiras tanto para pessoas quanto para muitas empresas. Aqui conosco o nosso Beto Caetano, comentarista de Economia e Negócios. Beto, mais uma vez bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Era obviamente de se esperar que muita gente ficasse endividada com a crise e as empresas também, não é, Beto? Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos aqui que nos acompanham pela Jovem Pan. Tá dando a lógica, né, Tiago? É uma lógica trágica. Passados os primeiros 2 meses completos de efeitos da pandemia, da Covid-19, é possível a gente ver bem o estrago causado nos negócios, né? Muitos deles paralisados até por lei, como é o caso do comércio das ruas, os serviços como salão de beleza, cabeleireiro também, né? Ou então pela falta de demanda, como ocorre com os hotéis, as agências de viagem, né? E as companhias aéreas. E uma sondagem do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, constatou que 9 de cada 10 negócios de pequeno porte estão com perda de faturamento no Brasil. Outro levantamento feito pela empresa de análise de crédito Serasa Experian identificou que há mais de 6 milhões de empresas com dívidas e compromissos financeiros em atraso. E a Confederação Nacional do Comércio, em pesquisa sobre o endividamento das famílias, mostrou que 1/4 delas chegou a maio com dívidas ou contas em atraso, sendo que quase 11% das famílias disse que não tem condições de acertar os valores atrasados, ou seja, vão continuar inadimplentes. Ô Beto, e todo esse contexto também tem afetado o desempenho dos bancos, né? Kalina, considerando não só os pequenos negócios e famílias com perda de renda, mas também as dificuldades de muitas grandes empresas, tudo isso forma uma onda que bate nos bancos, né? Faz um tempo que nós não víamos as maiores instituições brasileiras, instituições bancárias, né, mostrando redução significativa do lucro. Pois agora nos balanços recentemente divulgados, né, relativos ao primeiro trimestre, quer dizer, veja bem, referentes apenas ao período de janeiro a março, né, com efeito da Covid-19 pequeno ainda, o lucro do Itaú encolheu 43% frente ao primeiro trimestre de 2019, o do Bradesco caiu 40%, Banco do Brasil 20% e Caixa 7,5%. Com exceção da Caixa, todos os grandes bancos aumentaram as reservas para cobrir eventuais calotes que venham pela frente. Esses 4 que eu mencionei são os 2 maiores bancos privados brasileiros e os 2 grandalhões estatais, né? E juntos, eles formaram reservas agora, estão com dinheiro guardado para cobrir eventuais faltas de pagamento no montante de 25 bilhões de reais. Para ter ideia, o lucro somado desses bancos chegou a 14 bilhões. Agora, Roberto, só para a gente fechar, com esse cenário, mais negócios devem fechar as portas nos próximos meses? A situação é difícil agora, mas até o fim do ano as empresas vão ter que fazer malabarismo para sobreviver, não é? É isso, Tiago, o que já está acontecendo, né? Por exemplo, o encolhimento de operações, né? Com redes de comércio e franquias, né? É uma situação em que são empresas que estão revendo as operações, tomando decisões de fechar, por exemplo, pontos de venda, né? Filiais que estão dando baixo retorno. É um momento de enxugamento de custos das empresas, isso para muitas empresas inclui ter menos filiais e focar no principal. Também isso acontece em todas as crises, o quadro de pessoal, obviamente, vai sendo reduzido, né? Uma pesquisa do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas verificou que 46% das empresas de serviços, que é o setor que mais emprega, a atividade que mais emprega no país, já cortaram funcionários, né? Mas mesmo com essas diminuições e reorganização que as empresas estão fazendo, muitas não conseguem ou não vão conseguir se segurar. Então, uma consultoria de reestruturação econômica chamada Álvares e Marçal calcula que o problema das empresas pedindo reestruturação judicial, né? Quer dizer, aquela medida em que a
a justiça dá um fôlego para a empresa, né, congela os pagamentos dos credores ali, eles calculam que 2.100 empresas de porte, de mais porte, vão pedir recuperação judicial neste ano, até o fim do ano, obviamente, né? E isso vai ser mais do que naquela grande recessão que a gente teve em 2016, né? Quer dizer, esse período recente do grande problema econômico que nós vivemos. Nesse ano, 2016, foram 1.872 pedidos, foi um recorde, né? Estamos falando agora de 2.100. Normalmente são negócios assim que já vinham com problemas, né? Por diversos motivos, o que o mercado deles, de repente, sumiu, né? Veja aí, por exemplo, o setor de locação de carros, que tem cerca de 1 milhão de veículos aqui no Brasil normalmente circulando, né? Só para motoristas de aplicativos eram alugados 200 mil carros e 80% deles foram devolvidos às locadoras porque os motoristas não têm passageiros para transportar, então eles tiveram que devolver. E essa dificuldade toda que nós estamos descrevendo não é um problema só brasileiro, obviamente, né? Pegando então lá nos Estados Unidos, no setor de locação de carros, né? Nós tivemos na sexta-feira o anúncio de pedido de falência da Hertz, que é uma das maiores empresas de aluguel de carros do mundo. Ela pediu falência, está certo que já vinha com problemas, né? A Hertz tinha em março quase 19 bilhões de dólares de dívida e 1 bilhão em caixa, né? E ali no final de março, por isso a empresa já havia demitido 12 mil empregados e colocado 4 mil de licença. E é uma ironia aí nessa história, né? Porque a Hertz é uma companhia criada em Chicago, né? Na cidade americana de Chicago, em 1918, no ano em que começava lá nos Estados Unidos uma doença que viria a percorrer o mundo e ganhar o nome de gripe espanhola. Veja então que a Hertz nasceu em meio a uma pandemia e agora está sofrendo, não está aguentando esta nova pandemia. Exatamente. Beto Caetano, nosso comentarista de Economia e Negócios. Beto, bom dia de trabalho para você. Até mais tarde. Até mais tarde. Bom dia para todos.